Nós vamos orar porque pedindo ao Senhor que traga discernimento e sabedoria aos nossos corações. Nós vamos falar hoje sobre essa coisa de festa junina dentro da igreja evangélica. E o que eu vou colocar aqui alguns posicionamentos bíblicos, vou colocar o meu posicionamento. Você vai orar e pedir ao Senhor para o Senhor trazer discernimento a você. Tá legal? Mas vamos orar agora para que Deus quebre toda a barreira que impeça o nosso entendimento. Deus, no santo nome de Jesus, nós clamamos a Ti agora, Senhor, em nome de Jesus, pela revelação da Sua palavra. Senhor, nós não queremos viver pelo que os homens dizem, pelo que doutrinas, cabeça de pessoas estão bolando e dizem, modismo, mundanismo, nada disso, Senhor. Nós queremos viver movidos pelo Teu Espírito Santo, guiados pelo Teu Espírito Santo, pautado na Sua palavra, Deus. Por isso, nos dê discernimento hoje. Abra o nosso entendimento, quebre todos os paradigmas, toda a religiosidade. Pai, nós queremos ouvir o Teu Espírito Santo hoje. E que seja repreendido agora todo espírito de confusão, que seja repreendido todo espírito do inferno que tenta obscurecer as nossas mentes quanto à Tua revelação. Agora seja repreendido em nome de Jesus, onde quer que estejam, onde quer que você esteja nos ouvindo. E que a revelação do Senhor venha sobre nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, está chegando aí, né? Estamos em pleno inverno e vem todas essas coisas de festa junina. Vamos lá vamos para a Bíblia. Primeiro a gente começa com a Bíblia. A Bíblia, para mim, é a Bíblia que fala, que manda, e a gente vai ler e vai esperar que o Senhor fale conosco. Olha só. 1 Timóteo capítulo 4 diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 4. Então vamos lá, vamos ler o que está dizendo a palavra de Deus, ok? Diz o seguinte, mas o Espírito expressamente diz, esse Espírito aqui em letra maiúscula, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ouvindo a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Tá? Que proíbe o casamento, que ordena a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada de rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Está falando dos alimentos. Porque pela graça, pela palavra de Deus e pelas orações é santificado. Vamos lá. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-se com a palavra da fé, está falando para Timóteo aqui, palavra da fé, e a boa doutrina que tem seguido, a Bíblia. Mas rejeitai as fábulas profanas, tá? Rejeitai as fábulas profanas. Está aqui em 1 Timóteo capítulo 4. Então está dizendo, rejeitai as fábulas profanas. Olha só, vai para 2 Timóteo, ande um pouquinho aí. Ande um pouquinho. Ele fala assim, olha só. Capítulo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta em tempo, tá? Ou fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Ok.
Amados, tá rolando aí um esquema de festa junina, gospel, né? É um monte de coisa aparecendo aí. Agora veja bem, idolatria significa culto a falsos deuses, ok? Ou adoração a ídolos, isso é idolatria. Pode se referir ídolos, o quê? Imagens propriamente ditas. Então tudo aquilo que porventura ocupa o lugar de Deus no coração do homem, Deus abomina qualquer tipo de idolatria, porque ocupa o lugar dele. Vamos lá. Festa junina é festa dedicada a quê? A santos. Ou seja, homens que já morreram. Festa de São Pedro, festa de São João. São homens que já morreram. Não são homens que já morreram? Esses homens eram homens como você e eu que já morreram. A Bíblia afirma que o ídolo em si é apenas um pedaço de madeira, pedra, esculpido por mãos humanas, que nenhum poder tem em si mesmo. Vai lá em Salmo, anote pelo amor de Deus, Salmo 115, versículo de 4 a 7, Salmo 115, versículo de 4 a 7, 1 Coríntios 8, 4, tá? 1 Coríntios 8, 4. Aí você vai pesquisar na Bíblia, vai orar e vai pedir discernimento do Senhor. Em Êxodo 20, versículo 3 e 5, Êxodo 20, versículo 3 e 5. Em Isaías 42, 8, diz mais ou menos assim: o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Tá? Deuteronômio 18, 9 a 12, em Deuteronômio 18, 9 a 12, Isaías 8, 19 e 20, está se referindo a atos de comungar com pessoas que já morreram, ou idolatrá-las. Está ligado à prática do espiritismo, magia negra, tá? Leitura de sorte, a feitiçaria, a bruxaria. Segundo as Escrituras, todas essas práticas envolvem submissão a culto aos demônios. Aos demônios. E você sabe que existem, não adianta a gente querer, me perdoe se você não concorda, em nome do Senhor Jesus, já vou pedindo perdão antecipadamente. Mas você sabe que existe uma correlação em santos católicos com os orixás. Por exemplo, Iemanjá, você sabe que está relacionado a Aparecida, Xangô a São Jerônimo, Oxóssi a São Sebastião, e Ori a Cosme e Damião. São alguns relacionamentos que você sabe disso. Não precisamos ser muito cultos em religiões afros para saber disso. Qualquer coisa é só pesquisar, tá? Que existe uma correlação. Agora me diz uma coisa. Como eu trago o que é profano, o que é idolatria, o que é culto a mortos para dentro do corpo de Cristo? A Bíblia diz que nós devemos nos afastar de fábulas. A Bíblia diz que nós não devemos nos contaminar com as coisas do mundo, mas que nós devemos ser sal e luz. Agora, as pessoas querem trazer aquilo que está sendo cultuado lá com uma nova roupagem para se fazer as mesmas coisas dentro do corpo de Cristo. Eu pergunto uma coisa, isso só acontece em coisas que as pessoas sentem saudade do mundo. Quer ver? Isso acontece em alguns grupos que falam assim, não, eu tenho que me envolver com aquela galera do piercing, do tatu, para me ganhá-los para Jesus. Concordo nisso. Mas eu não preciso encher meu corpo de tatuagem nem botar piercing. Isso é babaquice. É que eu sempre tive a vontade de pôr tatuagem e piercing, por vaidade, e agora eu consegui uma brecha, com a desculpa de querer evangelizá-los, usar piercing e tatuagem. Olha, nós precisamos ganhar as pessoas, porque se a gente não fizer festa junina dentro da igreja evangélica, as pessoas vão para lá, para aquelas festas juninas, então elas não são convertidas. Elas precisam de Jesus e não de uma festa junina dentro da igreja. Você entende? Olha, a motivação é que Deus julga. Deus não julga somente o ato, mas a motivação que te levou àquilo.
Então, eu sempre tenho vontade, eu tenho uma vontade louca de fazer uma tatuagem no meu braço. Mas, poxa, vai ficar mal para mim, estou aqui na igreja e tal, o que o pessoal vão dizer? Ah, mas tem uma brecha, cara. Eu vou me juntar com a galera lá da rua e vou com essa... O coração da gente é enganador, ele começa a gerar isso no nosso coração. Começa a gerar isso. Poxa, eu vou começar a evangelizá-los, aí eu vou falar com o pastor que eu vou fazer uma tatu, vou botar assim um leão da tribo de Judá, sacou? Aí eu vou botar e vou lá evangelizar os caras, porque Paulo disse que me fiz de tolo para ganhar os tolos, tá legal? Olha, os nossos jovens pastores estão indo para as festas juninas do mundo. Nós precisamos criar uma festa junina aqui. Só que a gente tira nome de santo e põe gospelina. Pronto. Olha só. Aí a gente faz aqui arraial, a gente faz tudinho aqui. Porque os nossos jovens estão indo. Aí eu volto a falar, os seus jovens, os membros da sua igreja local, do corpo de Cristo ao qual você é líder, eles não precisam de festa, eles precisam que você pregue a Bíblia para eles. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Agora, desculpe a minha grosseria, eu peço perdão antecipado, antes que alguém comece a mandar e-mail para mim, me queimando, mas eu já estou pedindo perdão antecipado pela grosseria que eu vou falar. É só para a gente ter um melhor entendimento. Eu vou ser um pouco assim explícito para a gente ter um melhor entendimento. No que se refere às coisas do mundo que agradam a nossa carne, nós queremos trazer para dentro da igreja. Agora, você não vê um grupo ou nenhum homem da igreja falar assim, eu vou pegar minha esposa, vou vesti-la de prostituta para ela evangelizar a prostituta. Ninguém fala isso. A minha namorada, a minha noiva, a minha filha, ninguém faz isso. Você está louco, irmão? Pastor, você pirou o cabeção? Ninguém faz o seguinte, os rapazes da igreja que geralmente querem entrar no grupo de tatuagem para evangelizar os tatuados, querem fazer festa junina para os jovens não saírem da igreja, eu não vejo, eu nunca vi ninguém chegar aqui para mim e falar assim, pastor, eu estou querendo me vestir de travesti, vou passar um batom, botar uma peruca, ficar a coisa mais linda, e vou lá para o ponto, junto com os travestis, para evangelizar os travestis. Não, quando se fala nesses dois aspectos, as mulheres vão com a saia lá no tornozelo, e os homens vão de paletó e gravata. Porque não agrada isso a ele. Ele não tem tendência homossexual e nem a mulher tendência à prostituição. Mas, poxa, fazer uma coisa que eu já tenho paixão no meu coração, eu tento trazer para dentro da igreja. Você vê alguém se vestir de mendigo? Eu vou passar o fim de semana embaixo do viaduto junto com os mendigos para evangelizar eles. Vou comer o que eles comem, vou catar lixo, vou comer resto de restaurante de botiquinha, aquele bolinho, aquela coxinha de frango, que está ali desde as 11 da manhã e são 7 da noite, num saquinho, a bicha está parecendo uma bomba. Eu vou comer junto com eles, eu vou me vestir como eles, eu vou dormir no papelão, eu vou passar frio para evangelizá-los? Não, porque isso desagrada a carne. Agora, uma festinha junina é a coisa mais linda. A mulher do Silvio Santos, parece que se converteu, escreveu a novela. Ai, que coisa linda. Grande bobagem tudo isso, irmãos. O que o mundo está precisando é de Jesus. É de Jesus. O que as igrejas hoje estão precisando é de pregar a palavra de Deus puramente para eles, para os membros da igreja. É isso. Porque quem vai fazer converter não é a pregação do pastor, é a palavra sendo pregada. Quem vai fazer milagres não é o pastor, é a palavra sendo pregada. Agora veja bem, se não tem nada disso acontecendo no seu meio, se a presença de Deus não está sendo manifesta, se as pessoas não estão se envolvendo, é porque tem alguma coisa errada. A palavra talvez não está sendo pregada, aquelas pessoas nunca se converteram e não querem nada com o Senhor. Meu irmão, pregue a palavra, o resto é com Deus. Ah, mas eles estão indo porque ali naquela igreja tem festa junina. O problema é deles, com as festas deles, cada um vai dar conta da sua vida, porque o Senhor virá e vai apontar o pecado de cada um, e aqueles que estão se envolvendo com o mundo, sendo, ao invés de ser sal e luz, estão sendo contaminado e envolvido nas trevas, vai pagar um preço. Você não, eu não.
Você que está me ouvindo, não. Você que quer ser discípulo de Jesus, você que quer vida eterna, você tem que ir para a palavra. E ponto final. Eu não sou guiado pelos outros. Eu não sou Maria vai com as outras. Tem que parar com isso dentro da igreja, ser Maria vai com as outras. Eu falo para o meu filho, falo com ele desde os 7 anos. Eu falo para ele, rapaz, o lance é o seguinte, eu sou duro, sou o pai mais brincalhão do mundo, participo tudo com meus filhos, tem uma de 23 e um de 9, fez 9 agora. Quando a gente vai mudar uma coisa no ministério, no site, a gente conversa com os nossos filhos, a opinião tanto do Gabriel de 9 anos, como da Alda de 23, tem o mesmo peso. Muitas coisas, muitas coisas, a audição da Bíblia que está no amazongospel.com, aí a audição da Bíblia, onde você pode ouvir a Bíblia em 40 dias, o Novo Testamento, e ser abençoado, é uma ideia do Gabriel de 8 anos, tinha 8 anos, me deu essa ideia, tá legal? Tem um projeto aqui que nós vamos lançar o ano que vem em nome de Jesus, que é tremendo, foi uma conversa minha e dele, passeando pela rua, andando, entendeu? Então nós ouvimos, mas eu falo direto com ele, é na bucha, não tem conversa fiada. O lance é o seguinte, de vez em quando chega com algum probleminha na escola, me falaram isso. O que Deus diz que você é? Eu sou sacerdócio, santo, raça eleita, povo escolhido, filho de Deus. Ponto final. O que os outros homens dizem de você não interessa. Interessa o que Deus diz de você. O que os outros acham sobre você não interessa. Se você é alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, não interessa o que os outros acham de você. Interessa é o que Deus acha de você. O que Deus está pensando a seu respeito? Isso é que é importante. O que os outros estão pensando? As favas com que os outros pensam. Vá lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, 14. Saca só. Marcos 16, 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Estando eles à mesa, lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza do coração deles, hein? Porque não acreditaram nos que tinham visto ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha só. As igrejas que estão pregando o evangelho, é isso que tem que fazer. Se está vindo com festinha junina, com essas palhaçadas toda, não está pregando o evangelho. Olha, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beber alguma coisa mortífera, nada lhe fará mal. Tá? Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Está acontecendo isso? Ah, mas espera aí, Carlos, isso tem que acontecer? Vamos para baixo, versículo 19. Depois do Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Isso foi pouco tempo antes, tá, de Jesus ter falado com eles. Jesus falou com eles e foi para o céu, está à destra do Pai até hoje. Versículo 20. Então os discípulos partiram, pregaram por toda parte, cooperando o Senhor com eles. Então o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra por meio de quê? Versículo 20. Por meio dos sinais que a acompanhavam. Então, meu irmão, pregue a Bíblia, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Afaste-se de fábulas, afaste das coisas do mundo que não agradam a Deus. Pregue a palavra. Aqui diz que eles saíram e foram pregar a palavra. E veja bem, vá lá no versículo 20, de Marcos 16. Então os discípulos partiram e pregaram a toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio de quê? Dos sinais que a acompanhavam. Havia sinais onde se pregava a palavra. Tem que haver sinais onde se prega a palavra de Deus. Cura, libertação, salvação de vidas, transformação. Tem que haver sinais. Agora, poxa, vem um bando de gente com essa conversa mole de festa junina dentro da igreja. Um bando de gente com essa conversa mole de Natal, festa de Natal dentro da igreja do Senhor Jesus. Vem um bando de gente com coelhinho, de ovinho de Páscoa, com toda essa palhaçada dentro da igreja do Senhor Jesus. Isso é mundo, gente. Isso é inferno. Isso é idolatria. Isso chama-se prostituição com a noiva de Deus. E isso tem um problema muito maior. Ah, cara, como a Bíblia é boa, né?
Como eu amo a Bíblia. Vai para Romanos. Vai para Romanos. Abre lá em Romanos. Capítulo 1. Abre em Romanos capítulo 1. Aí vai se fazendo isso, vai se fazendo isso, vai se fazendo isso. Depois, as coisas começam a acontecer na casa dos líderes, nas famílias dos membros da igreja. Começa a acontecer algumas coisas estranhas. Aí, não se sabe por quê. Aí dizem que as pessoas estão em pecado. Não é verdade? Não se prega a Bíblia, se deixa mundanizar a igreja, virar uma prostituição espiritual, porque isso é prostituição espiritual. O que é prostituição? É adultério espiritual, melhor dizendo. O que é adultério espiritual, pastor? O que é um adultério no físico? Eu, casado, troco a minha esposa por outra mulher. A minha esposa me troca por outro homem. Isso é adultério. O que é adultério espiritual? Eu troco Deus por outra coisa. Pronto, eu troco Deus por festas, por santo, por adoração, por idolatria, prostituição espiritual. Romanos 1, li isso a semana passada. Olha só. Mudaram, veja bem. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. 21, capítulo 21. Como Deus, nem deram graças. Antes, os seus raciocínios se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos e obscurecidos. E obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homens corruptíveis. Meus irmãos, o que é a semelhança de uma imagem de um homem? Uma estátua de um homem. Bem como aves e quadrúpedes e répteis. Não sei se você veio pelas Índias da vida aí. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus e honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, meu irmão. Quando você cede às pressões do mundo, quando você cede ao mundo, à moda do mundo, quando você cede às coisas do mundo, você está servindo a criatura, que é o mundo, que é o homem, que é o modismo, ao invés do Criador. Quando você inverte a glória de Deus, quando você pega Jesus, e você começa a adorar um Papai Noel, que é um São Nicolau, um homem que já morreu, você está mudando a glória de Deus. Quando você pega a Páscoa, que é uma festa instituída por Deus, determinada por Deus, com um tipo de alimentos que eles tinham que comer, com tudo direitinho, você coloca um coelho de Páscoa no lugar do Cordeiro Santo, porque o animal da Páscoa se chama-se Cordeiro e não é coelho. Quando você coloca um coelho, você inverte a glória de Deus. Quando você pega e para ceder às pressões do mundo, você traz para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo, a festa junina, essas festas pagãs, você serve a criatura, ao invés do Criador, você mudou a glória de Deus. Sabe o que acontece com isso? Vamos lá. Versículo 26 do 1 Romanos. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram a sua forma natural contra a da natureza. Lesbianismo vem na sua casa, ô pastor. Lesbianismo vem na casa dos membros. Semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural das mulheres, inflamaram-se em sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a penalidade devida por esses erros. O homossexualismo vem dentro da casa. O homossexualismo dentro da igreja. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus, os entregou ao sentimento de pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Dentro das igrejas tem um monte de gente assistindo filme pornográfico. Estou certo ou estou errado acessando sites pornográficos na internet? Vocês sabem disso. Até pedofilia. Vamos lá. Estão cheios de todas as iniquidades, prostituição, existe malícia, existe avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, maledicência, malignidade. São murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. A rebeldia vem dentro da casa, tá?
de quem pratica essas coisas. A rebeldia. Vocês já viram tantos filhos de servos de Deus rebeldes? Crianças, desde pequenininho, rebelde. Aqui, ó. Isso aqui são a paga que recebe quem inverte a glória de Deus. Rebeldia. E rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Diz a palavra. Não vem discutir comigo, vai discutir com a palavra, tá bom? Vamos lá. São nécios, infiéis nos contratos, como tem crente devendo e queimado aí. Sem afeição natural, inconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente os que fazem, mas também os que aprovam os que praticam. Então, deu para entender? Eu trago para dentro do corpo de Cristo adoração a ídolos. Eu trago para dentro do corpo de Cristo servir ao mundo ao invés de servir a Deus. Eu trago para dentro do corpo de Cristo essas festas juninas que tem onde a originalidade dela, a origem dela, a adoração a santos. Santos são pessoas mortas. Então é necromancia, não é isso? É condenado isso na Bíblia. É abominável aos olhos de Deus porque isso vem de uma idolatria. A festa é para adorar uma pessoa. A festa é para homenagear um homem que já morreu. Isso é idolatria e abominável aos olhos de Deus. Não interessa se você troca o nome de festa junina para gospelina. O que importa é qual é a motivação dessas festas. Qual foi a motivação dessas festas? Foi festas pagãs. Então não traga para dentro daquilo que é de Deus, que é santo. Então não traga para dentro do corpo de Cristo. Não traga isso, você pastor, você líder de mocidade, não traga isso para dentro do corpo de Cristo. Isso é abominável aos olhos de Deus. Você viu a relação de maldição que vai vir sobre a casa, a vida daqueles que praticam, que trocam a glória de Deus? Homossexualismo, lesbianismo, desonra, dureza do coração, rebeldia dentro de casa. Vai vir isso. É o que está aqui em Romanos 1. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Eu sou convidado para a festa junina de pessoas que não servem ao Senhor. Não vou. Eu não vou. Eu não posso compactuar. Respeito, amo as pessoas. Vou no aniversário na casa delas. Um filho fez aniversário, uma esposa, vou. Sou convidado, vou. Pede para orar, oro. Claro. Agora, uma festa de aniversário é uma confraternização entre ali as pessoas que estão ali, alegrando-se por mais um dia de vida daquela pessoa. E nós podemos participar, claro. Agora, eu não posso compactuar com a adoração a ídolos. Eu não posso compactuar com isso. Isso é abominável aos olhos de Deus. E ai daquele que compactua com isso. Que Deus venha falar ao seu coração. Leia os textos que eu falei. Leia lá em Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 1 Timóteo 4. Leia 1 Romanos 1, do 18 em diante. E peça revelação de Deus. Não vá pelo que eu estou falando, não vá pela minha cabeça, não vá pelo meu achômetro, não vá pelo que eu penso, vá pelo que o Espírito Santo revelar a você. Não mande um e-mail agora me questionando, me xingando. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ore a Deus e fala: Senhor, eu vou ler tua palavra. Se isso que o pastor pregou é verdade, em nome de Jesus, revela para mim. Não me deixe entrar no engano em nome de Jesus. Aí você ora, aí você abre a Bíblia, aí você lê, antes de fazer qualquer coisa. Tá legal? Que Deus abençoe vocês tremendamente. O que nós temos que ser é sal da terra, luz do mundo. O que nós temos que fazer é fazer a diferença lá fora, e não que lá fora, que o mundanismo, que a incredulidade, que a prostituição espiritual, que o adultério espiritual venha para dentro do corpo de Cristo. Porque o Senhor vem buscar uma noiva santa, pura e adornada. E dessa noiva vai sair de dentro da igreja. Então significa muita igreja vai ficar aqui. Igreja que eu falo é pessoas. Muitos irmãos vão ficar. Porque estão mais no mundo do que em Cristo. A Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram. Gente, eu já dancei quadrilha. Eu já fui em festa junina, isso é passado, isso não me importa mais, está morto. Eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo na minha vida.
Eu não tenho mais que viver de passado. Eu não tenho mais que viver praticando as coisas do passado. Do mundo, do tempo que eu vivi no mundo, nem saudade. Isso, trazer festa junina, Natal, festa de Páscoa, desse tipo que está aí para dentro da igreja, isso é dizer assim, como eu estou com saudade do Egito. Então eu vou adaptar a receita do Egito para dentro do corpo de Cristo. E vou ficar aqui no Egito, no meu Egitinho, matando saudade do Egito. Isso é do demônio, isso não provém do Senhor. Deus é santo e busca verdadeiros adoradores. Quando a Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, significa o quê? Que existem falsos adoradores. Que o adore em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Repetir, Deus procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Deus disse, Jesus falou, vocês têm que ser sal do mundo, luz, sal da terra, melhor dizendo, e luz do mundo. Ou seja, vocês têm que trazer a diferença na terra, vocês têm que clarear a escuridão que está na terra, através da palavra de Deus, é isso. Eu não preciso de muita coisa para entender isso. Está na Bíblia. E ele falou, não se envolva com fábulas. Que Deus possa trazer revelação da palavra dele ao coração de vocês. Em nome do Senhor Jesus. O nosso site é o www.amazongospel.com.